A gente fala muito de posse na nossa área, a gente não gosta muito de posse, a gente não gosta muito que ela venha para o registro de imóveis, né? Tem uma certa dor com isso, assim como também enfrenta essa dificuldade no tabelionato. Mas a gente não pode esquecer que o país tem milhões de imóveis irregulares, que a propriedade é um direito fundamental e que as famílias vivem na posse. E hoje a discussão é essa, né, aqui que eu estou trazendo, inventário de posse, porque eu tenho muitos alunos, eu não sei se eu tenho algum aluno aqui, tem algum aluno aqui, só para eu saber, tem algum aqui, tem aluno, os meus alunos sabem da discussão que é terrível, que é quando chega o cliente e diz, olha, o pai deixou alguns imóveis e coisa, e esse aqui é só posse, né? E aí vem aquela questão, faz inventário da posse no tabelionato, nossa área extrajudicial, né? Ou soma prazo direto e faz o capião em nome dos herdeiros. E aí existe uma grande variável aqui. E por que eu falo disso? Eu sou registrador há 26 anos, né, de imóveis e civil. Mas eu por 10 anos atuei também em tabelionato, paralelamente. No Rio Grande do Sul não pode o registrador ser tabelião no mesmo cartório. Então eu atuava de tabelião em alguma cidade vizinha, a pedido do Poder Judiciário. Sempre que tem uma bomba, eles me mandam, né? Alegria, uma cidadezinha distante, né, do Rio Grande do Sul, estrada de chão, a gente ia para lá trabalhar, fazer escritura. E eu me lembro de um caso de manhã, de uma senhora chegando cedo da manhã e dizendo, eu vim aqui com a minha mãe porque eu preciso fazer uma escritura, porque ela está idosa e daqui a pouco ela vai falecer e eu vou levar ela para outro lugar. E eu quero fazer uma escritura porque ela vai vender o lugar dela na fila. Na fila. Como na fila? Na fila, quer dizer na lista. Como na lista? Se não, nós moramos num lugar há muitos anos, tem todas as casas estão lá, tudo funciona normalmente no nosso bairro, mas agora eu estou levando a mãe e a prefeitura esteve lá e andou fazendo uma lista do pessoal que mora. E a mãe é a quinta. E aí, como eu estou levando ela, a gente quer vender, não tem como vender porque não tem documentação. Então, o que eu pensei? Vender o lugar na lista, né? Muito bom. Então, veja aqui que impressionante que a gente tem uma família saindo de um local e não sabe como proceder aquela transação imobiliária. Porque é posse. Porque é posse. E aí eu poderia dizer para ela, vamos fazer uma sessão de direitos possessórios. Mas isso varia de estado para estado. Se você chegar... Esse ano eu palestrei em Roraima, no Pará, Curitiba. Então, é muito diferente um lado do outro do país. Escritura de cessão de direitos de posse varia muito de onde você está. Em alguns lugares ela é meramente declaratória. Em outros lugares o tabelião pede prova da posse. Em nenhum lugar ela vai chegar ao registro. Ela vai só circular no mundo informal. Então a gente fica naquele dilema. Posso fazer uma sessão de posse sem ter a prova dessa posse? E se eu chegar na Bahia, no interior, o pessoal vai dizer para mim, claro, aqui é comum ter posse. Tem municípios no estado de Roraima, no Pará, que tem 100 mil habitantes do Pará e tem 30 matrículas no registro de imóveis. A propriedade está longe da realidade dessas pessoas. É normal que circulem contratos de gaveta, muitos feitos na Lan House do Beto, que é um ótimo, né, negociante naquela comunidade, faz de tudo, exatamente. Vários contratos possessórios. E aí quando alguém morre fica essa discussão, inventaria a posse ou deixa ela? E algumas fazendas estaduais ainda querem cobrar a tributação se a posse entrar no inventário. Então eu tenho dificuldades em alguns locais de fazer inventário da posse na escritura pública, e a melhor solução seria levar ao registro de imóveis, e noutros eu consigo. Um amigo meu, que é juiz no Rio Grande do Sul, perdeu a mãe há pouco tempo, e ele veio no tabelionato que eu estava trabalhando, com o advogado dele, que era o presidente da OAB local, com marca 3 de maio. E aí ele disse, eu vou fazer o inventário da mãe, Salomão, mas tem os imóveis dela que eram posse, e eu quero inventariar a posse. Tu não quer, de repente, fazer os capião já direto, encaminhar? Não, porque a gente quer vender. E se a gente quer vender, é mais fácil a gente inventariar a posse, porque aí eu recebo o formal, e com o formal eu consigo vender, porque agora ela está documentada. Então, um outro problema é que ela não está documentada muitas vezes. Às vezes o documento é particular, às vezes o documento é uma escritura pública, e às vezes não é nada.
E tem muito divórcio judicial no país que o juiz dá no formal de partilha a posse é dele, de tal imóvel. Então a posse está visivelmente clara no país de um lado para o outro e a gente tem dificuldade de como trabalhar com ela. E tem coisas que realmente são um pouquinho difíceis de chegar no extrajudicial, pela lei, não por nós. Nós tentamos. O problema é que nem sempre a norma nos ajuda. Vou virar minha folhinha, tá? O professor Flávio Tartucci não usa folhinha, né? Mas eu uso uma folhinha aqui, tá? Que eu vou me guiando. E eu vou aproveitar o gancho da união estável para contar uma historinha rápida também, porque eu tenho 11 minutos e 16 segundos, sobre união estável, como ela também tem dificuldade de chegar para nós. Cada vez se aprimora mais a união estável, cada vez tem mais normas. Se eu não me engano, no Código Civil tem só 5 artigos, mas o que tem de normas ao redor dela é muito mais. Mas eu recordo de um caso, para ver como a união estável e a posse são coisas difíceis para nós. Que um senhor faleceu na minha cidade, e eu sou registrador civil e imóveis. E os irmãos dele vieram registrar o óbito. Até aí, tudo bem. Registraram o óbito. Deixou filhos? Não. Deixou os pais vivos? Não. Deixou esposa ou companheira? Não. Só os irmãos. Beleza. Lavrei o óbito, tudo ok. Passaram-se uns dias, veio um advogado no cartório, pediu para falar comigo, com uma senhora, e disse assim, foi registrado o óbito do fulano? Sim. Então, essa minha cliente era a companheira dele. Que beleza. E ela tem uma escritura de união estável que eles fizeram, que não estava registrada em nenhum lugar. E aí, eu como advogado, eu queria solicitar ao senhor, isso já faz uns anos, foi antes do último provimento, que o senhor averbasse no óbito essa escritura de união estável. Afinal, uma escritura feita por tabelião, ele assinou, ela assinou. O senhor averbaria, professor? Boa essa, né? Cada um com seus problemas. Eu pedi, deixa eu pensar um pouquinho, eu falei, deixa eu pensar um pouquinho. Daí eu pensei e fiquei naquele sentimento, poxa vida, né? Averbar ou não averbar? Mas tem uma escritura pública, assinada por ele e por ela, né? Vou averbar. Tomei a decisão. Que droga, né? Averbei a maldita união estável. Passaram-se uns 30 dias, chegou o inventário dele, que como naquela certidão de óbito que saiu, ele não tinha filhos, não tinha pais, não tinha esposa, os irmãos partilharam a casa. Agora eu tinha a escritura de inventário na minha mesa, com os irmãos então como herdeiros, e aí o meu substituto diz assim, Marcos, lembra que a gente averbou no óbito a união estável? Eu disse, lembro. Pois é. Agora o senhor tem que decidir se o senhor vai registrar a escritura de partilha sem olhar aquele registro civil ou vai dar nota devolutiva. Eu não gosto de nota devolutiva, né? Todo mundo sabe que eu ensino como evitá-las, né? Ao máximo aprendendo o registral. E daí eu disse, vou ter que dar nota devolutiva, eu não posso deixar de ver que tem uma união estável ali. Dei a nota devolutiva. Daí o advogado dos irmãos veio me visitar. Disse, doutor, deixa eu lhe contar uma coisa. Essa senhorinha aí era a cuidadora dele. A cuidadora. E ele deve ter feito essa escritura para ajudar ela, de repente. E agora? Só me enrola, só piora a coisa. Cada dia piora a situação, né? Eu disse, pois é. Ele disse, não, posso provar que ela é cuidadora. Eu já não tenho mais eu já não sei mais onde averbar agora essa altura as coisas, né? Aí eu fiquei pensando, bom, então ela é cuidadora, ele deu uma mão para ela, será que ela não deu uma mão para ele também? Vai saber, né? Então, no final das contas, quem sabe se ela e ele não tinham uma relação íntima lá, e ele fez a escritura? Talvez nunca saberemos. Então, o paralelo que eu quis trazer aqui, a situação paralela é que tanto a posse como a união estável, elas são muito difíceis para nós no mundo registral e notarial. Salvo quando você cria regras claras.
Como agora a gente teve regras mais claras da união estável que facilitaram o nosso trabalho. Porque a gente começa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por outro lado, quando eu crio muitas normas em relação à posse à união estável, eu afasto o cidadão do cartório, porque fica mais burocrático, na linguagem popular. Então sempre vai ter dificuldades em relação a inventário de posse, porque a gente não sabe quais os documentos pode usar para fazer o inventário de posse. Poderia o tabelião fazer uma análise do carnê de IPTU? Fazer uma análise de algum recibão de venda? A adjudicação compulsória extrajudicial, até pouquinho tempo, estava assim, todo mundo, o que faz? Aí veio o provimento agora, o 150, que bom, clareou, abriu. Eu já tenho minhas dúvidas também, mas já abriu bastante, já melhorou. Ainda temos dúvidas em relação à posse. Em muitos lugares, o tabelião diz assim, para eu fazer o inventário dessa posse, eu preciso da prova dela. Em outros lugares do Brasil, basta a declaração. No registro de imóveis, a gente sempre vai exigir uma gama de documentos. Mas eu acho que num país que tem 40 milhões de imóveis irregulares e que muitas famílias não têm a propriedade demora para chegar até elas, mesmo com campanhas de REURB, mesmo com campanhas de usucapião extrajudicial, mesmo com tudo que é possível, demora, e isso aumenta a cada instante, nós temos que ter mais normas sobre a documentação da posse e como isso vai funcionar no extrajudicial, porque cria embaraços dependendo de onde você está. E aí a questão é, qual seria o documento perfeito para ajudar uma família que precisa documentar aquela posse? A ata notarial é uma grande jogada, né, que nós temos hoje. Tem a ata notarial de posse normal, que sempre existiu, e a ata notarial de posse para fins de usucapião. Mas qual seria um documento perfeito se eu quisesse inventariar a posse? Será que todo inventário eu vou pedir uma ata notarial e onerar mais o cidadão? Documento perfeito, né? Esses dias meu filho foi surfar, e foi um amiguinho junto. Eles entraram no mar e eu fiquei esperando para ver. Surfaram 40 minutos, uma onda. Aí eles saíram da água, eu disse, aí Henry, tá ruim a coisa, hein? Ah, foi legal, pai. Aí eu disse pro molequinho do lado, assim, você aí, né, uma onda só. Tio, nós esperamos a onda perfeita. Qual é o documento perfeito da posse que vai ajudar a gente? E eu acho que isso tem que ser um trabalho de debate para que se possa melhorar isso em relação ao extrajudicial. O extrajudicial precisa ser provocado para isso. E quem vai falar isso, né? Quem vai dizer isso? Eu me lembro daquela história, para finalizar nos meus 3 minutos finais, do sábio, né? Essa é a metáfora que eu usei nas palestras do ano, então vou repeti-la aqui que eu gosto. O sábio que estava em cima do morro e 2 menininhos diziam assim, vamos tentar pregar uma peça no sábio? Vamos. Ele não sabe tudo, não. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um passarinho, vamos botar na mão e vamos chegar para o sábio e vamos dizer assim, sábio sabe tudo, né? Passarinho na minha mão, está vivo ou está morto? E se o sábio disser, está vivo, eu aperto e mato o passarinho, está morto, ó sábio. E se o sábio disser, está morto, eu abro e o passarinho voa, porque ele estava vivo. Boa, vamos pegar o sábio. E eles sobem até o morro, chegam lá, em cima o sábio está sentado naquela pedra, olhando o horizonte, tudo irregular, pensando. Daí ele olha e aí o menininho diz assim, sábio, passarinho na minha mão, está vivo ou está morto? E o sábio diz, a resposta está nas suas mãos. Se nós vamos conseguir melhorar o extrajudicial em relação aos documentos, a resposta está nas mãos de quem cuida da família brasileira, que é o IBDFAM. Muito obrigado pelo carinho.